Uma das grandes sacadas do Stan Lee no início dos anos 60 e que rendeu à Marvel muito sucesso foi a de humanizar os super-heróis, dar a eles problemas e traços mundanos. Preocupações que nós temos também, como pagar o aluguel, desilusões amorosas, empregos que pagam pouco, etc. E isso pode-se dizer que começou com o Quarteto Fantástico em 1961. Mas o quadrinho que eu vou falar hoje ele é da metade de 62. E é nele que nós somos apresentados ao Doutor Destino. E que não é o mesmo ator do Tony Stark. Aliás, eu queria muito que com esse vilão eles finalmente acertassem nos filmes da Marvel. Mas como eles não fizeram nada que preste depois daquela saga do Thanos, eu fico com um pé atrás. Exceto pela série do Cavaleiro da Lua. Essa é legal. O Doutor Destino é um dos vilões mais legais dos quadrinhos. Isso porque ele mistura magia, ciência, misticismo, história, uma mãe que vendeu alma pro diabo, castelo, na Lativéria, enfim. Só que nessa primeira aparição dele nada disso fica claro. Aqui ele é só mais um inimigo que, adivinhem, quer dominar o mundo. Ainda assim é interessante que uma série de conceitos é jogada aqui, então a gente vai ver bullying, viagem no tempo, piratas, magia negra. Isto foi uma criança normal, essas coisas vão chamar atenção. O quadrinho começa com o Dr. Destino brincando com bonequinhos do Quarteto Fantástico, ou action figures, se tu é desses, e dizendo que eles nem imaginam o quanto são peões nas mãos do destino. Interessante é que nessa primeira aparição tem alguns livros ali na volta dele, além dos bonequinhos. Um deles escrito Ciência e Magia e o outro Demônios, o que demonstra que ele é um estudioso disso. Depois o que aparece é o centro de Nova York, num fim de jornada de trabalho, e uma das únicas luzes que fica acesa num dos arranha-céus é a do QG do Quarteto Fantástico. Sim, porque isso também é uma coisa que de certa forma foi um pouco inovadora. Eles eram heróis que não tinham identidades secretas. Todos sabiam que o Reed era o Senhor Fantástico, que a Sue era a Garota Invisível, e por isso eles tinham uma sala no centro de Nova York. O que é perigoso se a gente for pensar que qualquer invasão alienígena é sempre lá que acontece. O Johnny está lendo uma revistinha do Incrível Hulk e fala o quanto esse feioso se parece com o Coisa. E aí eles começam a implicar um com o outro e quase quebram tudo. Como eu disse antes, essa dinâmica familiar, tipo briga entre irmãos, apesar deles não serem irmãos, foi um dos fatores que deu uma identificação maior do jovem público que estava lendo com esses quadrinhos. Só que a partir daí começa uma loucurada. O Destino joga uma rede que envolve todo o prédio. Sim, ele tinha uma rede desse tamanho naquele helicóptero. E além de tudo, ela ainda é a prova de fogo e dá choque. E também é aí que o Reed conta pela primeira vez a origem do Victor Von Doom. Sobre ele ser um gênio da faculdade, mas se envolveu com experiências proibidas e numa dessas queimou todo, ficando irreconhecível. Daí ele é expulso, acaba indo pro Tibete em busca de conhecimento sobre feitiçaria. O Destino pede que enviem a Sue Storm como sua refém, e ela é praticamente anulada ao resto da história e fica como a donzela a ser salva. Se eu tivesse que escolher alguém para ser refém, provavelmente eu não escolheria uma mulher que fica invisível, mas tudo bem. Assim, os outros três também acabam tendo que entrar no helicóptero, são levados até o castelo do Destino e recebem uma missão: voltar ao passado e recuperar o tesouro do pirata Barba Negra. Pois no meio desse tesouro tinha algumas joias que tinham poderes porque foram tocadas pelo Merlin, sim, do Rei Arthur. E em posse dessas joias, ele dominaria o mundo. E sim, ele inventou uma máquina do tempo. Eles acabam voltando ao passado e por um acaso encontram piratas que estão roubando um saco de roupas. Eles se fantasiam de piratas e eles conseguem naquela época descolar uma barba falsa pro Coisa. Só que numa taverna, que é onde todos os RPGs por lei tem que começar, eles ganham bebidas, mas nelas tinham soníferos e aí eles acordam já no navio de um outro pirata. A ideia era botar esses prisioneiros no trabalho, mas ao acordar eles quebram todo mundo. Só que nisso eles são atacados por um outro navio que está recheado de tesouros. O Tocha Humana se joga na água para fazer o vapor subir e o pessoal do outro navio não enxergar nada. O Homem Elástico serve de ponte para os piratas do navio deles e o Coisa passarem para outro navio. E aí eles vencem, pegam o baú do tesouro, tiram tudo que tinha dentro dele e botam correntes, pois suspeitavam que o Destino não poderia ter acesso àquelas joias que ele tanto queria. Mas aí que vem o plot twist. O Coisa não quer voltar. Na verdade, ele é o Barba Negra.
das lendas. Como se a gente vivesse no looping, em algum momento eles já tivessem voltado e isso já teria acontecido. Ele alega que no presente ele é uma aberração, feio, ninguém gosta dele, mas que ali ele era um líder para aqueles piratas e que no futuro leriam lendas sobre ele, o Barba Negra. Para não ter que voltar, ele pede para os seus companheiros piratas amarrarem os seus companheiros. O tocha humana tá molhado, então não consegue pegar fogo, e o outro eles amarram numa vela para que ele não possa se esticar. Mas nesse exato momento veio um furacão, detona o barco e eles já acordam na beira da praia, perto do baú do tesouro com as correntes. O Coisa se arrepende de ter feito isso, admite que errou, foi moleque, e nesse exato momento o destino os puxa de volta pro presente. Quando ele vai abrir o baú e vê que foi enganado, o Coisa parte pra cima dele e o quebra. Só que na verdade era um robô do destino. O verdadeiro ele tá em outra sala e acaba trancando eles nessa câmara sem oxigênio. Nisso, a mulher invisível finalmente usa os seus poderes para causar uma pane no sistema, deixar o painel em curto e abrir a sala na qual seus amigos estavam trancados, salvando eles. Para sair dali, o Coisa quebra a parede. O problema é que esse castelo era cercado por um fosso cheio de crocodilos. Mas isso não é problema, porque o tocha humana transforma a água em vidro, espécie de vidro, não sei como, não me perguntem. E ainda rodeia o castelo e deixa ele todo incendiado na volta pro destino ter que fugir dali. Só que o inimigo é inteligente, ele tem um jetpack tipo do caçador de recompensas do Star Wars e que voa tão alto e tão rápido que nem o tocha humana consegue persegui-lo. E com isso eles terminam lamentando que além do Namor, o príncipe submarino, ter fugido numas edições anteriores, agora o Dr. Destino também escapou e os dois estão à solta. Então eles vão ter que dedicar as vidas deles a capturar esses dois vilões. E assim termina a primeira aparição do Dr. Destino. É uma história bobinha, mas ela tem os seus momentos. E como eu disse, para um público infantil ela funciona e chama bastante atenção. Eu não achei essa edição exata para deixar um link da Amazon, mas vou deixar outra aqui na descrição, que é a Ira do Dr. Destino, que diga-se de passagem também vale um videozinho por aqui. Enfim, comprando qualquer coisa na Amazon com esse link ajuda muito o canal. Espero que tenham curtido, cogitem se tornar membros aqui do canal por apenas R$ 2,99 por mês e me digam que outros quadrinhos, vilões, heróis querem que eu traga por aqui. Vou contar que atualmente eu tô lendo o primeiro Spawn, o Y, o Último Homem, que já faz mais de ano que eu comecei a ler e não termino nunca, mas tem algumas reflexões bem interessantes, e também um quadrinho da Morte, um dos perpétuos do Sandman, que é muito bom. E vou aproveitar para deixar aqui nas sugestões outros 2 vídeos sobre quadrinhos da Marvel que podem interessar vocês. Obrigado por assistir e até mais.